Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, num dia em que os principais veículos de comunicação, os canais na internet, jornalistas, estão fazendo balanços sobre o que foi o dia aqui no nosso país no dia de ontem. Isso porque o bolsonarismo, os principais quadros ligados a Bolsonaro, o clã Bolsonaro, seus familiares, pastores, fizeram convocações para que no dia de ontem tivéssemos uma manifestação gigantesca, que teria alguns propósitos. Esses propósitos, será que estão muito claros? Hoje eu vejo que quase todas as avaliações fazem contabilidade de quantas pessoas estiveram ontem na Avenida Paulista. Isso tem o significado principal ou as coisas que não estão sendo abordadas é que dizem muito mais do que a vã filosofia poderia imaginar? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre novidades que vêm de fora do nosso país, porque a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, mandou um e-mail que complica ainda mais a vida dessas pessoas todas que estiveram à frente do nosso país, né? Antes de entrarmos nesses temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte das nossas discussões aqui, se inscrevendo aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. De ontem para hoje, mais de 1.000 pessoas novas se inscreveram aqui no nosso portal. Hoje somos 858 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal, tá bom? Então, não esqueça de mandar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Gente, é impressionante como é que o universo paralelo, essas pessoas que fazem parte, né, desse movimento, como elas se nutrem de fantasias, de ficções. Eles estão fazendo um esforço descomunal para mostrar que ontem a Avenida Paulista teve uma manifestação monstruosa. E quais seriam os propósitos dessa manifestação? Eu garanto a vocês que todos eles foram fracassados. Porque se ela teve a intenção de constranger os poderes da República, hoje, na segunda-feira, não tem ninguém na República preocupado com manifestação no dia de ontem. Se era ameaçar o ministro Alexandre de Moraes, ora. Se o ministro Alexandre de Moraes ele não se sentiu amedrontado com aquilo que passou quando essa gente estava no poder, quando eles ameaçavam, eu autorizo, é a última vez, enfim, aquelas coisas todas, né? Em 72 horas, e filminhos por um lado, e ameaças por outro, e falastrões por todos os cantos, enfim. Se ele não sucumbiu naquele momento, agora ele irá sucumbir? E a demonstração clara que as coisas estão muito mudadas foi a covardia do ex-presidente da República, que não compareceu. Ele manda as pessoas, ele insufla as pessoas para esse tipo de situação e no final da história ele se acovarda, né? Ele foge do Brasil, ele fica mudo, ele não participa de absolutamente nada, mas isso não vai fazer com que ele seja absolvido de todas as tragédias que aconteceram no nosso país ao tempo da pandemia e principalmente depois do dia 8 de janeiro. Ontem, lá na Avenida Paulista, se falou muito do tal Clezão, que foi o preso morto, né? Como se ele fosse um inocente que estivesse na sua casa e fosse apanhado por um grupo de sequestradores, né, e levado para as masmorras para ser torturado e morresse como aconteceu na ditadura que essa gente apoia, que essa gente sempre apoiou. Não, foi alguém que foi preso em flagrante delito e estava respondendo dentro do devido processo legal. É bem verdade que todo preso é um acautelado do Estado. O Estado deve ao preso e aos familiares do preso os direitos humanos. Mas às vezes acontecem situações como essa, pessoas que têm comorbidade, enfim. O senhor Clezão não foi o primeiro preso a morrer dentro de uma carceragem aqui no Brasil, fora do nosso país. Se essa gente tivesse o mínimo de dignidade, eles estariam protestando contra as milhares de mortes que acontecem por ano nas masmorras aqui do nosso país. Mas não. Pegaram o nome desse patriota criminoso, a bem da verdade, né? E amanhã eles já esquecerão esse cidadão, né? Eles não falarão mais porque ele e a família dele, infelizmente, estão se prestando apenas para as manipulações políticas. Mas tem algumas situações que eu quero comentar aqui com vocês. O fracasso político foi total, porque
Se essa gente queria dar demonstração de força, eles não conseguiram. Se queriam compelir os ministros da Suprema Corte, eles também não conseguiram. Se eles queriam evitar algum projeto de lei de ser aprovado ou não, também não conseguiram. Se eles queriam libertar alguém da papuda, eles não conseguiram. Se queriam libertar alguém da colmeia, também não. Se eles queriam paralisar processos, também não. Então, gente, essa manifestação, ela só se prestou a mostrar que eles estão ficando cada vez mais perdidos e cada vez mais fracos. Ontem aqui no portal, o que eu recebi de comentário de bolsonarista dizendo que eu estava cego, que tinha mais de 1 milhão de pessoas ali, enfim, isso sublinha como essa gente vive nesse mundo cão, esse mundo paralelo. Ontem a gente teve situações aqui, que eu vou tentar compartilhar com vocês, hoje eu estou um pouquinho aqui no improviso, mas eu acho que vai dar para ver sim. Aquele desembargador Sebastião, que fez tantas bravatas, foi lá no Supremo Tribunal Federal fazer defesa de um preso e só falou besteira, né? Ontem ele estava virado no giraia, né? Como dizem os meus amigos mais jovens, né? Que usam essas gírias. Ele simplesmente ameaçou o ministro Alexandre de Moraes mais uma vez, e no final da história que ele mostrou como uma figura descompensada, né? Que retrata bem o que é esse universo paralelo. Vamos ver se dá para pegar aqui, vamos lá. Acho que vai dar pra pegar. O seu destino é a cadeia! Fora Alexandre de Moraes! Fora Alexandre de Moraes! Fora Alexandre de Moraes! Nós não vamos nos intimidar! Aqui está a prova, Brasil, que nós não temos medo! Deus abençoe nossa nação! E nós vamos para a vitória! Ele deu uma descompensada total e chorou. Agora, gente, é aquilo que eu disse para vocês. As imagens que eu mostrei aqui para vocês, eu observei o vídeo várias vezes e as pessoas que publicaram o vídeo tiveram cuidado de distorcer o final da avenida, o final da manifestação. Segundo um instituto de pesquisa matemática da USP, tinham 13 mil pessoas ali, porque elas estavam concentradas entre uma pilastra do MASP, de uma pilastra até a outra pilastra. Foram feitas imagens aéreas e as pessoas foram contadas uma a uma. Vou mostrar aqui para vocês, acho que dá para ver aqui uma imagem, né? Bom, então, gente, o fracasso foi total. E aí a figura do inelegível, ele publica hoje, né, no Twitter dele, uma mensagem que é no mínimo curiosa. Ele começa o seguinte: em nome do líder Pastor Malafaia, então ele está representando o Malafaia, cumprimento a todos que participaram da belíssima manifestação pela democracia, bem como pela homenagem ao inesquecível Clériston Pereira da Cunha. Inesquecível? O senhor conhecia ele da onde? Quais eram as memórias que o senhor tinha do senhor Clériston, né? A quem o senhor insuflou, né? Para ir quebrar as coisas e depois morreu. Aliás, a viúva do senhor Clériston, ela que está pedindo justiça, tem vídeo dela dizendo: eu quero justiça. Justiça, olha, como eu disse, o Estado é responsável por todas as pessoas que estão sob cautela do Estado. Se houver alguma situação, um erro do Estado, o Estado tem que ser responsabilizado mesmo a pagar a indenização. Mas a senhora podia exigir algum tipo de apoio para sua família desses criminosos que colocaram o marido da senhora nessa situação. Ele não foi para lá para quebrar as coisas sozinho, não. Ele teve uma motivação. Alguém perguntou para a senhora já falou o que motivou o marido da senhora, adoentado, que não se vacinou, que era uma pessoa repleta de comorbidades, a tentar destruir a democracia do nosso país? A senhora não conseguiu evitar o marido da senhora de fazer besteira, não? Agora a senhora está, enfim, com essa situação, né? E aí o Bolsonaro vai indo. Aí depois ele continua: o dia de hoje nos traz a memória do Clezão, que vive entre nós e nos encoraja a lutar cada vez mais por honestidade. Bolsonaro, honestidade, numa frase que o senhor diga, não cabe em situação nenhuma, né? Então vamos suprimir esse vocábulo aí. Honestidade, patriotismo, verdade e liberdade. Tá complicada a coisa, né? A senhora Carla Zambelli colocou: muito obrigada, presidente. Estive na Avenida Paulista, estava linda a manifestação pacífica, harmoniosa, em homenagem ao nosso eterno Clezão.
Então todo mundo agora virou, o Clezão virou uma figura íntima dessas pessoas, né? O Bolsonaro estava tão empolgado com o Clezão, né, com essa homenagem, que ele foi parar lá no Bar do Chuvisco. Ele postou aqui às 15 horas, enquanto o povo estava tomando sol na cabeça lá, em frente ao MASP, ele estava aqui, ó. No Bar do Chuvisco. Então, qual é a conexão, a homenagem prestada ao senhor Clezão, né? E aí, o Dudu Bananinha posta aqui o discurso da mulher do Clezão, né? Aquela coisa, né? Dizendo, justiça para o Clezão, enfim. Aqui, eu vou colocar só um trechinho aqui, gente, deixa eu dar pra ver aqui. Hoje, eu estou aqui em luto, mas meu coração se alegra em ver essa coisa linda que estão aqui vocês. Bom, então a senhora foi ali com as filhas, numa situação dantesca, né? A gente vai vendo aproveitamento de quem organizou a manifestação, né? Vai colocando aqui as criaturas, as familiares, né? Os familiares, melhor dizendo. E sempre no fundo ali, gente, as fotos que mostram que a manifestação foi um fracasso absoluto. Isso aqui é uma foto aérea do Instituto de Matemática da USP, tá? Tá tudo em azulzinho, porque cada ponto azulzinho é uma pessoa. Aqui tem tem uma coluna vermelha, mais grossa, que vocês estão vendo, é a coluna da lateral do MASP. E aí na foto seguinte, tem a outra coluna, que acho que dá para ver aqui, deixa eu ver se dá para colocar mais embaixo aqui, porque sumiu aqui a coluna. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, aqui, agora apareceu. Aqui tem a outra coluna, que mostra entre uma coluna e outra, tinha exatamente essas pessoas pintadinhas aí em azulzinho. E, enfim, eles não erram, né? A aritmética é um negócio que é infalível, né? Bom, e aqui é uma foto, quando você amplia, sempre quando eles usam as fotos, assim, parece que tem a multidão, mas quando você pega lá no fundo tem muito guarda-sol, enfim, depois da pilastra do MASP, a coisa fica muito esvaziada. Então, gente, essa manifestação não se prestou para absolutamente nada dos propósitos que essa gente queria fazer. Muito pelo contrário. O que eles acabaram fazendo foi empoderando as decisões que já estão sendo proferidas, que estão sendo desenhadas lá no Supremo Tribunal Federal, os inquéritos policiais na Polícia Federal, enfim. E não conseguiram mobilizar a opinião pública nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, né? Então a situação está ficando complicada para eles. E aí, para complicar ainda mais, a gente tem essa notícia dessa manhã, dessa segunda-feira. FBI envia e-mail à Polícia Federal com troca de mensagens entre Cid e loja do Rolex em Bolsonaro. Gente, sabe o que significa isso? Significa que a Polícia Federal dos Estados Unidos, ela não está nessa história de brincadeira, não. Até para ela entrar num assunto que envolve um ex-chefe de Estado de um outro país, é necessária a autorização da chefia de Estado, né? Do Departamento de Estado nos Estados Unidos, do Poder Judiciário nos Estados Unidos. Então, a coisa já está materializada como um crime que aconteceu em território norte-americano e que circulou por entidades, circulou dinheiro nos Estados Unidos. Então, a situação do inelegível está ficando muito ruim aqui, mas ela está ficando pior fora do nosso país, onde a qualquer instante a gente pode ter uma luz vermelha da Interpol que não permita que a criatura saia serelepe para cima e para baixo, né? Bom, eu vou finalizar o nosso encontro hoje com mais uma notícia, que foi o fato da futura ministra das Relações Exteriores da Argentina ter vindo ontem ao Brasil entregar uma carta longa do presidente eleito Javier Milei, quase que um pedido de desculpas para o presidente do nosso país para que ele possa comparecer à cerimônia na Argentina. Será que ele vai? Eu já fiz uma enquete aqui no nosso portal, se você entrar lá na aba Comunidade, responda, porque tem exatamente essa questão. A sua opinião aqui é sempre muito importante. Gente, eu fico por aqui e mais tarde a gente se encontra, tá bom? Filas estão andando, enfim. E essa gente quebrou a cara. Tchau!